Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Equilíbrio de Matão, onde hoje estamos estudando a obra Interminável, com o tema Desencarne, hoje, dia 5 de agosto de 2024. Vamos, neste momento, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, buscando a Ele todo auxílio e todo amparo, para que possamos ter um estudo de compreensão e de entendimento. Que assim, Senhor, que a tua luz, que o teu amor nos envolva. Que assim seja. Passando a palavra para o nosso irmão. Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Criador neste momento, agradecer pela existência, agradecer por tudo aquilo que recebemos todos os dias e suplicar para que o Criador possa acalentar todos aqueles que sofrem no plano da Terra, com as suas enfermidades, com as suas materialidades, com as suas dificuldades. Com a vontade de Deus, iniciamos o estudo desta noite, no Centro Espírita Equilíbrio de Matão, dando sequência ao Livro dos Espíritos, obra interminável, né? Então, convido a todos a abrir na página 141, né? Na pergunta 253, né? Onde iremos continuar o debate sobre a capacidade intelectual dos espíritos, a memória, e assim sucessivamente. Quando quiser. 253. A capacidade intelectual do espírito desencarnado é a mesma de quando era encarnado? Apesar de a capacidade intelectual ser a mesma, geralmente a utilização sofre diferenças significativas. Ao estardes desprendidos da carne e com a visão mais cristalina da realidade em que vos encontrais, tendeis a utilizar a inteligência com maior destreza, e também no estado errático. Estais libertos da matéria orgânica que vos limita por natureza. A capacidade é a mesma, né? Entretanto, nós temos diferentes utilizações quando estamos no nosso plano errático ou até mesmo no nosso plano espiritual. Quando estamos definitivamente no plano espiritual, temos uma amplitude, né, de capacidade da utilização do nosso intelecto. Já quando estamos na erraticidade, temos ainda que limitada maior do que na Terra. Lembrando que todo o intelecto, ele é liberado de acordo com a utilização. Se tivermos uma boa utilidade do nosso intelecto, logo teremos uma capacidade amplificada. Quando temos uma baixa utilidade do nosso intelecto, temos uma habilidade reduzida. Deus faz isso porque o intelecto nada mais é do que uma ferramenta de prática do bem. Através da inteligência, nós somos capazes de promover o amor, promover a paz. Ainda que no nosso plano material nós não tenhamos controle sobre isso, no plano espiritual nós temos. E aí a nossa capacidade pode ser limitada e reduzida, fruto das nossas próprias ações. Lembrando que o intelecto é uma questão muito importante na evolução do homem. É através do intelecto que evoluímos, mas não apenas dele. É necessário que ele caminhe em conjunto com a moral. E esse é o nosso desafio, elevar o intelecto e a moral na mesma proporção. Nem sempre assim acontece. Mas quando é possível, devemos lutar para que a evolução intelectual acompanhe a moral e possamos fazer bom uso. Até inclusive falando sobre isso, nós podemos fazer analogia sobre a ciência. A ciência, ela desenvolve-se ao tempo do homem. Ela não antecede o homem, ela não ultrapassa a capacidade do homem. Por que Deus não revela todas as coisas a todas as suas criaturas? Porque as criaturas não saberiam como utilizar essas revelações.
É por isso que, conforme evoluímos, vamos despertando o nosso intelecto e adquirindo mais campos científicos. Algumas vezes o homem ainda a par da sua realização científica, utilizou muito mal as descobertas que vieram. Por esse motivo, Deus vigia para que tudo aquilo que possa vir ser desvendado, nós tenhamos a capacidade de gerir. E ainda assim, sem descobrir muito do tudo e do todo, quantas vezes nós utilizamos para o mal aquilo que nos é dado numa intenção de ser utilizado para o bem. Lá? Irmão, a ciência já está comprovando que a plasticidade neural, mesmo com o avanço da idade, quanto mais a pessoa utiliza e exercita, independente da redução da massa encefálica, a capacidade neural ela pode ser ampliada. E isso acontece tanto como encarnado e quando desencarnado? Então vamos lá. São coisas distintas, né? Quando estamos encarnados, o nosso cérebro está em constante treinamento. Quando chegamos no final da nossa vida, nós temos um poder de plasticidade maior. Nós somos capazes de suportar com resiliência e resignação questões que outrora jamais íamos. E por que isso acontece? Isso acontece porque, como tudo na vida, a matéria é treinável. O nosso cérebro não seria diferente. Na questão espiritual, quanto mais evoluirmos, mais plasticidade teremos. No plano espiritual, somos capazes de estar em mais lugares quando somos mais evoluídos. Somos capazes de fazer mais coisas quando somos mais evoluídos. Somos capazes de buscar mais opções conforme estamos mais evoluídos. A nossa limitação nada mais é do que a matéria densa que nos persegue. Se nós queremos algo ilimitado, precisamos eteriorizar esta matéria. E para isso, evoluir. Obrigada. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Meu irmão, tudo aquilo que nós agregamos no plano espiritual, ou na erraticidade, pelo nosso esforço, pela nossa boa vontade, será somatizado na outra vida pelo nosso esforço, aquilo que praticamos na erraticidade? Tudo é algo muito complexo de ser mencionado. Nem tudo e nem nada, né? Aquilo que lhe for útil. Né? Muitas coisas as quais tentamos buscar através da nossa evolução, somatizamos e trazemos como bagagem. Agora, bagagem é como se fosse uma mala, que você faz e adequa conforme a sua viagem. Se você vai para um terreno de praia, não tem por que levar roupas de frio. Se você vai para a montanha de neve, não tem por que levar roupas de praia. Nós adequamos a nossa bagagem com o desafio que teremos. E quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, sabemos os desafios que iremos ter. Portanto, cabe a nós adequarmos a nossa bagagem e Deus nos ajudará para que possamos utilizar o máximo possível as peças que compomos durante a nossa existência. A velocidade de aprendizagem é a mesma na erraticidade? Não. Ela é intensificada de acordo com a resiliência do espírito, podendo ser mais lento ou mais veloz esse aprendizado conforme suas escolhas. Não é a mesma velocidade. Ela intensifica-se conforme o espírito é evoluído, conforme o espírito é resiliente, e a sua capacidade pode ser maior. Alguns espíritos passam séculos, milênios, focados nas mesmas mazelas, vícios, vicissitudes, sem querer sair do lugar.
muitas vezes nem por falta de intelecto, mas sim por falta de esforço e de vontade, permanecem no seu umbral ou na sua mesma seara de evolução, no sentido de não abrir a mão do orgulho e do egoísmo que o cerca, né? Quando nós somos espíritos mais evoluídos, a nossa plasticidade aumenta, a nossa capacidade de aprendizado também na mesma proporção. Então, irmão, tudo está amarrado de acordo com o esforço da pessoa, né? A boa vontade de aprendizado e o confrontamento também com a sua própria questões a serem resolvidas, porque a hora que retornamos à pátria espiritual, até as questões umbralinas, quanto mais rápido se resolve e aceita os erros, mais rápido começa a se recobrar o intelecto devido, seria isso? Vamos dividir em 3 fatores: esforço para o conhecimento, merecimento, né? Esforço para o conhecimento, merecimento e fé. Esses são os 3 pontos que nos permitem utilizar o máximo da nossa bagagem. Mas aonde a fé se encaixa nesse contexto? Na verdade, a fé solidifica esse contexto. Se nós não tivermos fé que somos capazes, e aí eu me refiro à fé humana e não propriamente à divina, jamais iremos despertar o limite do nosso esforço. Somos do tamanho da nossa fé. Muito obrigada. Nota: a plasticidade do plano espiritual é imensamente superior à prisão material em que viveis. Assim, na erraticidade, sereis capazes de raciocinar e aprender em diversas velocidades, de acordo com a utilidade. E quanto melhor forem vossas intenções, mais liberdade de agir tereis. Afinal, só são dados grandes poderes àqueles capazes de aplicá-los para o bem. Muitos de vós podem questionar: isso não é uma verdade? Muitas vezes na história humana, nós percebemos grandes poderes para aqueles que não soubestes utilizar. Quantas vezes nas atrocidades terrenas nós percebemos inúmeros irmãos que pegaram o poder do seu conhecimento e usaram para destruição? Se assim fosse, por que Deus daria o poder ao homem que não saberia utilizar? Deus deu ao poder ao homem que sabia como utilizar. Ele que decidiu utilizar para o mal, através do seu livre-arbítrio. Eis os bônus e ônus do famoso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é o mesmo que liberta, que nos dá liberdade de ação, que nos permite evoluir dentro da seara da nossa própria existência, é aquele que nos destrói. É aquele que nos leva ao limbo, que nos estagna, que nos faz patinar na mesma lana por milênios. Cabe a nós utilizarmos. Entretanto, Deus, dentro da sua infinita sabedoria e soberania, utiliza todo o mal acontecido para gerar um bem. Todo o mal que eu pratico, ainda que por livre-arbítrio, servirá para causar o crescimento de outro espírito. Entretanto, ai daquele que decidir praticá-lo. Boa noite, meu irmão. Só para a gente tentar fazer uma analogia com o estado que o espírito se sente quando está na erraticidade, podemos comparar quando acontece uma experiência apométrica, em que normalmente nós temos dificuldade em trazer o médium de volta, porque ele se sente assim tão livre que é difícil voltá-lo à realidade. As experiências apométricas, meu irmão, são uma linda ilusão. Porque quando o médium participa dessas experiências de estar em outros lugares, ainda que estando consciente na Terra, ele está acompanhado por espíritos de luz. Portanto, está
vagando na mesma energia e vibração que estes. Não está na sua própria vibração. É por isso que, se você for acompanhado por um espírito de alta luz, você jamais irá querer voltar para o corpo, porque você vagueia na mesma vibração. Logo, se você pertencer à própria energia, muitas vezes a Terra é o seu conforto. Obrigado, meu irmão. Meu irmão, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando foi falado sobre o poder, quando nós estamos na erraticidade, a gente está liberto de todo o corpo físico, está com o nosso conhecimento aberto e esclarecidos pela grandeza. Eu gostaria de saber o porquê que muitos daqueles que estão na erraticidade, quando pede para reencarnar, têm o poder e chegando aqui, esquece tudo aquilo que ele aprendeu e age, vê do lado humano, age pelo lado próprio. Muito bem, irmão. Na verdade, o poder não está naquilo que dizem, está naquilo que você ouve. Mas nem sempre aquilo que ouvimos é conveniente, né? O que eu quero dizer é que não importa o nível de instrução que você receba. Se você não estiver apto a ouvi-la, escutá-la e praticá-la, de nada ela serviu. Quantos homens na Terra receberam dicas, conselhos e orientações do próprio Jesus e não foram capazes de seguir? Quantas pessoas o tempo todo são abordadas pelos seus anjos da guarda, pelos seus mentores, e não o escutam? Quantas vezes a consciência nos questiona e mesmo assim insistimos permanentemente em seguir a nossa conveniência? A vida nos dá diversas oportunidades de aprendizado. Passa em nossa tela, em nossa mente e em nossa consciência. Mas é necessário linkar. Quais são os reais motivos pelos quais nós buscamos o aprendizado? Nós estamos buscando aprender para praticar? Estamos buscando aprender apenas para saber? Ou queremos aprender para utilizar para o mal? São tantas as oportunidades. Quando nós confrontamos tudo isso dentro da nossa existência, a vida não parece tão injusta. Irmão, uma dúvida. Essa teimosia da gente, e quando o irmão diz e não ouvir, é por conta de nós estarmos mesmo no plano material e pela nossa involução, ou é por falta de esforço mesmo? Você ouve, apenas não escuta. Você pode ouvir, mas nem sempre irá escutar. A teimosia é o nome mais bonito dado ao orgulho que excede em nosso âmago. Teimosia nada mais é do que uma forma, um verbo dado ao orgulho. Quando eu sou teimoso e acredito que a minha ideia é superior à outra, é porque não despertei dentro de mim a humildade de acreditar que o outro pode ter a somar mais do que a minha própria pessoa. Perfeito, irmão. Obrigado. A memória nos encarnados, com o passar do tempo, pode degenerar-se. Acontece o mesmo na erraticidade? Ao contrário, ela se depura e se amplifica, fazendo-os lembrarem-se das escolhas pretéritas que os colocaram na posição atual. O tempo é aliado da evolução e leva consigo o poder de aparar arestas que o esforço não foi capaz. Muito bem. Na vida da Terra, conforme envelhecemos, vamos lembrando menos. As nossas memórias vão se perdendo. E o que significa isso? Qual é o sinal que Deus nos dá ao fazer que a nossa memória possa ser esquecida com o passar dos anos na Terra?
Esse é um poder que Deus nos dá de facilitar a nossa desmaterialização. Quanto menos lembramos, mais nos desvinculamos daquilo que outrora vivenciamos. É incrível. Entretanto, na questão espiritual é exatamente o contrário que acontece. Quando estamos no plano espiritual, as memórias retornam a nos percorrer, trazendo justiça naquilo que parecia injusto, trazendo tranquilidade naquilo que outrora era o fogo da injustiça que pairava dentro de nós. E essa frase fantástica, né? O tempo é aliado da evolução e leva consigo o poder de aparar arestas que o esforço não foi capaz. Irmão, então quando uma pessoa no final da vida, que normalmente acontece, lógico que tem as exceções, ela tem Alzheimer, isso é uma prova para ela mesma, que está esquecendo, ou para quem está cuidando? Esse próprio esquecimento. Nunca é apenas uma coisa. É uma e outra coisa. Quando algo fere a dois indivíduos, não pode ser prova apenas para um. Deus não faz com que sua dor ou sua dificuldade machuque outrem, sem que este mereça. Também não faz com que você vivencie uma dor ou uma dificuldade, sem que também mereça. Portanto, quando há um Alzheimer na família em que os familiares sofrem e o combalido também, é prova para os dois. E a pessoa que está adoentada, ela consegue ter relances de consciência, de estado presente, ou esse esquecimento vai se tornando tão intenso que ela já perde a consciência da própria realidade? Você quer saber do ponto de vista médico ou espiritual? Espiritual. Porque do ponto de vista médico, o Alzheimer é uma doença degenerativa, que tende a piorar com o passar do tempo. Os relances de lembrança são normais, fazem parte desta enfermidade. Entretanto, a tendência é piorar. Já do ponto de vista espiritual, nada se perde definitivamente. Algo se perde temporariamente por uma utilidade. Entretanto, será resgatado no momento propício. Muito obrigada. 2. Doação de órgãos. 254. Em que instante poderá ser feita a retirada pós-mortem dos órgãos para doação na visão dos espíritos? Quando se esgotarem todos os recursos conhecidos para a reversão do quadro. Esta resposta parece muito simples, mas é de alta complexidade e bastante inteligente. Quando se esgotarem todos os recursos conhecidos, leva algo atemporal. Quais são os recursos conhecidos hoje? São alguns. Quais serão os recursos conhecidos daqui 200 anos? Serão outros. Entretanto, precisamos esgotar todos os recursos conhecidos. Aí sim, né, o corpo está apto a doar o órgão sem que seja caracterizado uma eutanásia ou um homicídio. Então, é esta questão. Nós não podemos tirar uma vida para salvar outra, não é isso, né? Nós podemos esgotar as possibilidades de viver e aí, quando não há mais jeito, temos o direito de doar, né? Aliás, diga-se de passagem, do ponto de vista moral, temos até mesmo o dever de doar, né? Dar aos nossos irmãos a oportunidade de continuar vivos. Irmão, e até por abreviar o sofrimento, que às vezes as pessoas, como os familiares às vezes ficam em sofrimento, ali querem abreviar, esse período tem a sua utilidade, né? Não é a intenção, né? A intenção não é abreviar o sofrimento, porque todo sofrimento serve para o crescimento, né? A intenção é, após todo o sofrimento, quando não tiver mais recursos, ele aliviar o sofrimento através de uma boa ação, tanto para aquele que doa, quanto para os seus entes queridos.
Obrigada. Mesmo com o consentimento, o espírito sentirá a retirada desses órgãos? Não. A caridade é tão grande que o amor supera a dor. Antes de comentar essa questão, pois não? Boa noite. Por questões religiosas, muitos grupos recusam uma transfusão de sangue ou mesmo uma doação de órgãos. Isso pode ser uma afronta à lei de sobrevivência? Muitas coisas, irmão, são afrontas à lei da sobrevivência. Essa é uma delas, né? Quando por motivos religiosos nós decidimos não permitir uma transfusão sanguínea, estamos limitando a capacidade da existência humana. Entretanto, às vezes a fé é tão fervorosa, é tão nítida, que o indivíduo faz isso pensando ser o certo a ser feito. Então, alivia a sua pena, né? Da mesma forma que você acredita que alguns indivíduos consomem alimentos gordurosos achando que isso é o melhor para si, isso também é uma afronta à sobrevivência. Alguns indivíduos consomem bebidas alcoólicas, consomem tabaco, consomem drogas, acreditando que isso é bom para si, ainda que de forma temporária, né? Então, se nós analisarmos friamente tudo aquilo que diminui a nossa vida, perderemos a capacidade de julgar qualquer outro irmão por a sua escolha equívoca. Perfeito. E eu já li alguma matéria também que diz que, longe de julgamento, como Deus aproveita tudo, né? Nada é perdido. Essas religiões que se recusam mesmo a transplantes ou uma transfusão sanguínea, a medicina acompanha e muitos medicamentos que combatem como se diz, a regeneração, ou não é a regeneração, a rejeição, são desenvolvidos em grupos, em universidades ligadas a esses grupos religiosos. Então, através de uma decisão religiosa, existe uma contribuição coletiva. Não é apenas na natureza que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Fora dela também, né? Deus, ele criou todos os seres e tudo que existe de uma forma plástica. Somos capazes de adaptarmos ao meio em que iremos viver, né? E também aos meios que iremos morrer, né? Interessante isso. Então, nossa capacidade de adaptação, ela permite flutuar sobre todas essas nuances, né? E Deus vai aproveitando as lacunas, tanto dos erros quanto dos acertos, né? Os acertos são mais aproveitados por Deus, porque Ele nos dá uma visibilidade e um poder de ação muito maior. Obrigado, desculpa atrapalhar a sequência. Então, a construção é feita através das perguntas. Obrigado. Depois da questão de esgotarem-se os recursos, falamos da dor, né? E aí chegamos à conclusão que não há dor, que o amor supera a dor. Então, a retirada dos órgãos não causa dor para aquele que sente, contradizendo muitas obras espíritas que relatam espíritos sentindo a retirada dos órgãos e assim sucessivamente, né? Não, a doação dos órgãos não causa dor, ela só causa o bem, né? E Deus não permitiria que um ser que doa os seus órgãos para continuar a vida após a sua pudesse sofrer por conta disso. Irmão, também não prejudica o perispírito, né? Aquilo que a pessoa vai carregar, ou melhora a condição do perispírito. Não, não prejudica, melhora, né? Porque tudo que te leva para a evolução, ele deixa o seu perispírito mais etéreo, né? Menos denso. Então,
a doação de órgãos não é diferente, né? É um ato de amor. Então, quando nós doamos os nossos órgãos, nosso perispírito também será abrandado. Obrigada. Rui? Irmão, e aquele que é retirado dos órgãos após o seu desencarne, sem ele ter dado autorização, como ele fica? Ele fica bem, porque fizeram a escolha certa por ele, né? Vamos, por exemplo, ter em base que nós já partimos deste plano e que alguém escolheu doar os nossos órgãos. Ainda que não tenha sido a nossa vontade em vida, nós ficaremos felizes, né? Uma hora ou outra ficaremos felizes, porque percebemos que foi o ato certo a ter sido feito. Então, ele se sentiria bem em saber que foi doado alguma coisa dele para a sobrevivência de outro. Claro, porque ele perceberá uma hora ou outra que não conseguiria permanecer vivo. Não adianta quais circunstâncias tivessem. E perceberia o que aconteceria também com os seus órgãos após a morte. Então, se ele puder dar vida a outro, por que não? Né? Ele chega a esse nível de compreensão conforme ele evolui, uma hora ou outra. Bruna? Boa noite a todos. Irmão, a depender do nível de materialismo do espírito, o apego dele pode fazer com que ele sinta essa retirada de órgãos? Não. A retirada de órgãos é completamente blindada a qualquer tipo de dor, né? Ele sentirá outras coisas, mas não em relação aos seus órgãos. Até porque o materialismo não nos faz sentir dor no órgão. A intenção nos faz sentir dor. É o que impressionamos no nosso perispírito, e não propriamente aquilo que acontece na nossa matéria. Entendi, obrigada. Como é visto pela espiritualidade aquele que manifesta a intenção de doação pós-mortem dos seus órgãos? É um dos gestos mais puros, belos e sublimes de amor. É a utilização plena dos exemplos de Cristo. É interessante, né? Por que os exemplos de Cristo, né? Cristo, ainda que de forma análoga, nos deixou um exemplo muito claro, né? Ele deu a vida por nós, não é isso? Né? Então, ele permitiu-se morrer para nos salvar. Esta é a visão, né? Que ultrapassa a seara das religiões, né? Todas as religiões acreditam isso, né? Porque Deus permitiu que Jesus pudesse ali ter sido crucificado, e a sua resiliência, a sua resignação é que fez com que ele nos ensinasse tanto sobre o perdão, sobre o amor e sobre a desmaterialização, né? Então, a doação de órgão é seguir os passos do Cristo. Seria um ato de caridade. Um dos mais puros atos de caridade, né? Porque você doar um relógio é fácil. Você doar um corpo o qual pertenceu por você de uma vida é um pouco mais complexo. Silmara? Boa noite. Vendo essa atitude, né, uma doação pós-morte é um dos atos mais puros, e o pessoal que doa em vida. Deve ser, então, fantástico, né, porque a pessoa se sujeita até correr um risco de doar um rim, porque ela tem dois, e, então deve ser um ato muito mais sublime até, né? É só um comentário aí. Sim, sim, é um ato muito bonito, principalmente quando doa para um desconhecido, né? Porque quando doa para um conhecido é porque, né, o amor ali já está imperado dentro da família. É bonito, mas é muito mais bonito quando alguém doa para um desconhecido, né? Alguém que precisa, sem ter o vínculo, né? Sem ter a troca. Nota: é um dos gestos mais belos que, enquanto encarnados, podeis praticar. A doação de parte de vossa matéria, perecível e inútil após o desencarne, dando a oportunidade para outros irmãos prolongarem suas vidas ou melhorarem a qualidade delas. É um exemplo e prova de fé fazer com que um pedaço do corpo que vos foi concedido possa servir para sustentar o corpo de irmãos muitas vezes desconhecidos por mais tempo.
Isso provoca alegria em todos os bons espíritos e garante saltos evolutivos consideráveis, auxiliando no próprio desprendimento material e aumentando o foco naquilo que realmente importa, a evolução espiritual. Esse gesto de amor não passará despercebido em vossa trajetória. Dai a um irmão aquilo que não utilizais mais, pois o que é do corpo material jamais vos fará falta por terdes realizado esse lindo gesto de amor. Aqui fica bem elucidado, né, como isso causa até saltos evolutivos, né? Como esse gesto de amor é realmente belo. Algumas pessoas têm medo de doar os seus órgãos, né? Algumas pessoas culturalmente decidem não doar, outras por questões de família. Entretanto, aquele que enfrenta todos esses paradigmas, né, e torna-se um doador, está muito bem acompanhado pelos bons espíritos e pelo Criador, que muitas das vezes, inclusive, faz de tudo para que esse espírito não deixe a Terra, né? Salva muitas e muitas vezes, pois aquele que quer que o outro continue vivo merece também cumprir as suas provas e as suas expiações até o atenuar das suas forças. Irmão, você teria alguma sugestão para conscientizar mais as pessoas? Porque eu sei que muitas coisas são culturais, mas de que maneira nós poderíamos ir quebrando essas questões? A iniciar pelo exemplo, né? Podemos fazer uma breve pesquisa aqui. Quem que é doador dos que estão nos ouvindo? Só aqui já percebemos o tamanho do campo que temos, né? Perfeito, muito obrigada. Vamos lá. 3. Eutanásia. Houve um tempo em que a humanidade acreditava ter o poder de um Deus e pensava representar a inteligência suprema através de suas grandezas materiais. Construiu pirâmides e templos quando homens denominados faraós habitavam a terra, achando-se símbolos da grandeza divina. Com o desenvolvimento intelectual, naturalmente aconteceu o amadurecimento espiritual, e o ser humano, quanto mais avançou na escala evolutiva, mais humilde e racional se tornou. Hoje, a grande maioria dos homens sabe que estamos muito distantes da sabedoria suprema, e que, mesmo assim, jamais devemos deixar de buscá-la incessantemente. Dessa forma, perguntamos: qual direito teríamos de tirar a vida de outrem ou a própria, se absolutamente tudo é reflexo dos planos e desígnios de Deus? Mesmo com pouco poder nas mãos, cometemos equívocos e falhas, e devemos desenvolver a humildade que nos habita a consciência para entender que o poder da escolha entre a vida encarnada ou seu desencarne não nos é dado. O que nos cabe é cuidar para que nossa saúde, enquanto encarnados, esteja a melhor possível, podendo, assim, prolongar nossa existência de aprendizado e evolução pela carne. A dor faz parte de nosso aprendizado e crescimento. Encerrá-la por vontade própria ou por piedade não é o correto. Se para tal, a vida tem de se esvair. Aceitar e entender que as escolhas divinas são as mais apropriadas para o nosso crescimento, tendo fé o suficiente para sustentar a vida, sim, é o certo. Que possamos ser humildes o bastante para seguir a Deus sem querer ter o poder dele em nosso infinito despreparo. Muito bem. A eutanásia não precisa ser polêmica quando ela pode ser racional, né? Ir contra a eutanásia é ir a favor da soberania de Deus. Deus dá a dor ao combalido, dá o sofrimento ao moribundo, dá a morte àquele que chegou o seu momento. Se Deus não antecipa este momento, quem somos nós quando estamos encarnados para decidir antecipá-lo?
Cabe a nós decidir entre a vida e a morte de outrem, e a palavra piedade não encontra-se em exclamação por um acaso. É piedade para quem? Para aquele que sofre ou para eu que pratico? Cabe a mim refletir sobre tudo aquilo que me acontece. Sair da esfera da minha conveniência e sentar na da consciência. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho. Tirar a vida de um irmão, por qualquer motivo que seja, é um equívoco. Tirar a própria vida também é um equívoco. Eutanásia é querer antecipar, ou até mesmo fazer, o papel do Criador. Nós não temos esse direito. Pois não. Irmão, nós estamos falando no ser humano, né? Não devemos tirar a vida dele e deixar que a vida dele siga seu destino, porém a dor edifica e nós temos o nosso momento do desencarne. Muito bem. Os antigos, né, eles tiravam a vida daquele animal porque às vezes ele tinha quebrado a coluna, tinha feito alguma outra coisas piores e não tinha com que cuidar dele, então eles teriam que tirar a vida dele. Essa eutanásia também é errada? Sim. Aquele indivíduo quebrou a coluna por um motivo. Aquilo fará crescer, né? Aquilo fará evoluir, ou fará evoluir o encarnado que tem que cuidar dele. Tudo tem um motivo. Só existem raríssimos casos em que a eutanásia é permitida. Em casos, por exemplo, de doenças zoonóticas, de zoonoses, onde se eu não tirar a vida daquele indivíduo, eu vou contaminar todo o rebanho. Aí eu preciso tomar uma decisão na tentativa de salvar os demais, mas não propriamente para tirar a vida, mas para salvar as vidas. Né? Então, se eu não puder isolar adequadamente, eu vou ter que tirar. Entretanto, nada justifica a vida ser tirada, seja de um animal ou de um ser humano. Ok. Irmão, em relação à prática da eutanásia, é mais grave aquele que pede para que seja feita a eutanásia, que autoriza, ou aquele que pratica? O que pratica. Porque aquele que pede, muitas vezes, pede na iminência da sua dor. Quando você está com uma dor muito forte, você muitas vezes não tem consciência daquilo que você está pedindo. Não deu tempo de processar no seu âmago. Algumas dores, vou dar exemplo, pancreatite, dor do rim, dor do parto, elas tiram a lucidez da pessoa. A pessoa prefere morrer do que ter que enfrentar aquilo. Em algumas pessoas, é claro. Então, o que acontece? É nesse momento que ela precisa ter rede de apoio. Pessoas que digam, não, calma, isso vai passar, é só um momento. Né? Não é impedimento você sedar a pessoa para que ela não sinta dor. Isso é até a ciência evoluiu, não foi por um acaso, entretanto, tirar a vida para quê se eu posso sedar? Para evitar que a dor passe, para evitar que a dor retorne, tá? Só corrigindo a última fala. E quando a falta de consciência do acamado e quem permite é a família que outro faça, e nessa situação? Nossa, aí então, né, Rejane, aí nesse caso é um pouco mais grave, né? Porque aí, sem a consciência do combalido, a família decide aliviar a dor, né? Mas aí não aliviar a dor do combalido porque ele não teve nem a consciência, aliviar a dor própria, né? Porque nós entramos um debate na faculdade, né, e boa parte das pessoas falaram que era a favor, que achava que era um ato humano, aí eu até perguntei, né, quem vai praticar? Ah, não, nós vamos autorizar. Eu falei, complicado, hein? O ato humano, se fala muito em humanização, né? Atos humanos, não pode se esquecer que todo ser humano passa por dor e sofrimento. Aquilo que gera dor e sofrimento não deixa de ser humano. Torna-se desumano quando eu quero ir contra aquilo que pertence ao humano.
Pois não. Pacientes em estado vegetativo, onde talvez ele já tenha demonstrado e expressado que ele tem interesse na eutanásia e os familiares façam isso para ele. Errado. E se a gente fizer um bem bolado, olha, eu dou todos os meus órgãos, mas não quero ficar em estado vegetativo. Se o médico não sugeriu ainda dar como doação de órgãos pré-mortem, é porque ainda existe uma chance de sobreviver, né? Então, nesse caso, só quando é constatado pelos médicos da Terra que é irreversível e é a última chance que a pessoa tem de doar os órgãos. Aí, nesse caso, já é considerado propriamente a morte. Nos outros, tudo é reversível. Lembrando que algumas coisas são impossíveis para o homem, mas nunca para Deus. Meu irmão, o que você diz, né, para nós? A eutanásia assistida, ela é considerada um suicídio? Sim, sim. Um suicídio, inclusive, com plateia, né? Com certeza. E realmente é muito difícil, né, a gente entender esses casos, mas ainda para ela acha que está fazendo o melhor para ela. A pessoa que se mata, Rui, seja através da injeção, através da eutanásia, através do medicamento, através de pular de um prédio ou dar um tiro em si mesmo, a pessoa que tira a própria vida, ela quer fugir dos seus problemas. Ela acredita que ao tirar a vida, passará a dor. Lê do engano. Ao tirar a vida, ela encontrará a verdadeira dor, né? O mundo não acaba na matéria, né? Por isso que eu digo que a fé nos afasta do suicídio, porque quando nós temos fé e entendimento, nós sabemos que após a nossa morte, a vida continuará ainda mais plena. E nessa questão que o irmão acabou de falar, quando a plateia fica, isso daí também agrava para essas pessoas que concordaram e, como você disse na outras vezes, até pela dor intensa, não promoveu o impedimento dessa ação. Seria isso? É muito confortável para uma família, no momento de dor do combalido, pedir para que Deus leve. Aliás, é muito comum. Quantos de vós já em momentos de ver os enfermos ali em situações difíceis, não rezaram para Deus levar? Deus leve, pare com este sofrimento. Mas quando você implora isso para Deus, você não se refere ao sofrimento do doente. Você se refere ao próprio sofrimento. Porque você não tem como mensurar o sofrimento do doente. Inclusive, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Muitas pessoas que estão nos hospitais ali, perdendo as suas vidas, estão já assistidas pela espiritualidade em plena paz. Estão tranquilas, sem dor, medicadas pela espiritualidade. A dor é do vivo, é daquele que está assistindo, daquele que não aguenta mais fazer visita ao hospital diariamente durante 15, 20, 30, 40 dias. É egoísmo pensar que apenas quero confortar a dor do meu irmão. Quem é você para conhecer a dor do seu irmão? Qual é o seu nível de conhecimento para saber o nível de dor do seu irmão? Né? Deus nos deu a capacidade de conhecer a nossa própria dor, não a do outro. Até que ponto nosso irmão está sucumbindo a um momento de intempestade mental? Até que ponto aquilo está causando sofrimento? E aí entra o espiritismo, né? Muito sábio em todas as suas obras básicas, né? Em todos os seus livros, sem contestar que todo e qualquer sofrimento do corpo serve para crescimento do espírito. E quando quando o corpo passa por uma enfermidade, ele passa para crescer. Então, quando você interrompe esse sofrimento, você está impedindo que o seu amado irmão cresça como espírito. Pois não? Silmara? Misturando a eutanásia com a doação de órgãos, eu não sou doadora porque conheço
casos de tráfico de órgãos. Então, você entra com um problema no hospital e eles estão necessitando de algum órgão e o teu tá bom, então eles aproveitam e passam a régua em você. Daí, nesse caso, você não tem culpa, mas daí entra no que o irmão falou, da fé. Chegou a tua hora, não é? Olha, quando eu resolvo doar os meus órgãos e alguém age de má fé em relação a isso, que é muito raro, tá, minha irmã, nos dias atuais, quando alguém age de má fé em relação a isso, o problema é de quem agiu e não meu, né? Eu irei seguir a minha vida, né? Porque se o seu órgão permitisse que você fosse vivo eternamente, eu entenderia essa ação. Então, eu vou ter que conviver com esse órgão durante toda a minha eternidade. Aí eu tenho que conservá-lo muito bem em relação a isso. Mas você pode se salvar dessa. Daqui 10 anos, Deus vai te levar de outra forma. Então, para que, né? Detalhar tanto o desencarne que é inevitável, né? Então, nesse momento, eu estou lá no hospital, aceitei a doação de órgão, estou combalido e alguém agiu de má fé por algum motivo, Deus vai aproveitar para que isso sirva para o meu crescimento. E claro que, infelizmente, acarretará em uma punição para o irmão dentro das suas próprias ações, né? Não uma punição vinda de Deus, mas uma punição vinda do seu próprio ato. Ok. Luiz Gustavo? Hoje, eu não sei falar em qual o alcance desse procedimento, mas existe uma técnica ou um procedimento que eles chamam de tratamento paliativo, e eu já presenciei alguns casos que me gera muita confusão, onde que, para mim, é uma eutanásia legalizada. Queria que o senhor falasse sobre isso. Eu entendi o que você está dizendo. Para-se de tratar o câncer e passa a tratar a dor que o câncer está gerando, por exemplo, é isso? Ou, no caso que eu presenciei, a pessoa estava com estágio de Parkinson avançado, ela não demonstrava dor, mas em intervalos pequenos de tempo, era administrado morfina a ela. Foi chegando a um ponto que eu acho que o coração não aguentou. É difícil para o médico também, irmão, identificar se a pessoa está com dor ou não. Existem alguns sinais físicos, mas, por exemplo, que o Parkinson camufla, né? Então, o médico ele não pode, em hipótese alguma, deixar a possibilidade da pessoa estar em sofrimento de dor. E aí muitos tomam a decisão da precaução no sentido de tentar minimizar a dor, né? Mas os tratamentos paliativos, eu até vou devolver a pergunta, né? O que não é tratamento paliativo no mundo de provas e expiações? Aliás, estar encarnado é tratar paliativamente tudo. Uma hora você vai morrer. Pode demorar mais ou menos. Então, se fosse dessa forma, né? Por que eu trato uma dor de cabeça? Porque eu não quero sentir a dor. Essa dor de cabeça me levará à morte? Sim. Pode ser daqui 70 anos, mas ela levará. Né? A matéria é perecível, né? E isso o texto deixa muito claro. Eu acho incrível essa parte, porque quanto que nós dedicamos a tratar a matéria e quanto que nós dedicamos a tratar o espírito? E qual que é o eterno? É interessante isso, né? Então, quer dizer, a gente gasta a energia na matéria que vai viver ali poucos anos, né? E deixa de gastar no espírito que é eterno. Pois não, irmão? Meu irmão, quando a pessoa está em fase terminal, ele poderá estar resiliente ou ele tem que tentar de qualquer maneira sobreviver? Quem é que sabe que está numa fase terminal, Rui? Ninguém, só Deus. É esse o problema, né? Às vezes você vê um irmão lá que está numa UTI, com tudo parado, ele vive mais 50 anos. E você vê uma pessoa que está saudável, tem um infarto fulminante, cai.
e parte para o plano espiritual. É difícil saber, né? Nós temos que ter resiliência para todos os aspectos. Temos que gostar da vida, mas não deixar de respeitar e aceitar a morte. É saber viver, mas também saber morrer. Obrigado, meu irmão. Tanto que se vê, só um comentário, né, que meu pai ficou um bom período em tratamento paliativo, às vezes se vê morrer o cuidador e o doente ainda permanecer muito tempo vivo, que nem o caso até do Jerônimo de Mendonça, o gigante acamado, né, que fazia palestras, que ainda eu lembro da fala de Chico, ele falou para o Chico que a vida dele estava por um fio, e ainda Chico falou, pode ser um fio de algodão, um fio de nylon, um fio de aço, né? Para Deus ninguém sabe o momento de retornar, seria isso mesmo? Sim, muito bem colocado por Chico, né? É isso mesmo, né? Nós nunca sabemos o que está nos segurando. Muito bem, nosso tempo já deu. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e os irmãos, né? Pela paciência e espero que tenha servido de algo para o crescimento. Fiquem com Deus.